Olá, olá, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Instagram Nem Gosto de Montanhas Russas. Eu sou a Patrícia André e hoje vou-vos falar um pouco, resumidamente, sobre alguns cuidados que nós devemos ter quando estamos a realizar os tratamentos, sejam eles os de quimioterapia, seja após a cirurgia ou até mesmo durante e após a radioterapia. Começando pela parte da quimioterapia, eu já referi em alguns vídeos que fiz anteriormente alguns dos cuidados que nós devemos ter, nomeadamente cuidados com a nossa alimentação. Devemos tentar fazer uma alimentação o mais saudável possível, eliminando, portanto, reduzindo ou mesmo não ingerindo alimentos processados, os açúcares, os fritos, tentando ingerir uma grande quantidade de frutas, de legumes, tendo em atenção que se não pudermos descascar, portanto, tudo aquilo que vai ser consumido cru deve ser descascado, ou se não for possível descascar, então lavar e desinfetar muito bem. Mas depois, além dos cuidados alimentares, existem outros cuidados que nós também temos que ter. Nomeadamente, o que é que vai acontecer quando estamos a efetuar os tratamentos de quimioterapia? As nossas defesas vão baixar, portanto, o nosso sistema imunitário vai estar em baixo. Então, nós temos que ter cuidados redobrados para nos protegermos de infecções, porque o nosso organismo não vai ter a capacidade de combater as infecções. No estado atual em que estamos, portanto, de pandemia, acaba até por ser uma fase em que, no fundo, estamos todos um pouco mais protegidos. Se todos nós cumprirmos as regras que estão estabelecidas, acabamos também por estar mais protegidos. Porque o que nós temos que fazer durante esta fase da quimioterapia, em que as nossas defesas estão mais em baixo, é precisamente termos cuidado de evitar sítios com muita gente, se tivermos mesmo que nos deslocar a esses sítios, nomeadamente ir a um supermercado ou um hipermercado fazer as compras, usar máscara, sempre que nos deslocamos a um centro de saúde ou um hospital, usar também máscara, evitar o contacto com pessoas que estejam doentes, nomeadamente tanto bebés, porque têm frequentemente viroses. Obviamente que se têm os filhos pequenos, se os filhos estão doentes, não podem deixar de estar com eles, portanto é fundamental realmente lavar frequentemente as mãos, ter tanto estes cuidados de higienização, usar a máscara. E depois existem outros cuidados também que temos que ter. Durante a fase da quimioterapia, também uma das consequências que vai existir, muito frequentemente vai existir uma anemia, e associada a essa anemia, tem ao facto do nosso sistema imunitário estar mais em baixo, nós também nos vamos sentir mais cansados. E nesse sentido também devemos ter atenção para não fazermos esforços excessivos, e se quando estivermos a fazer algum esforço sentirmos alguma dor no peito, sentimos que estamos a ficar demasiadamente cansados, então aí devemos parar e não devemos continuar aquilo que estamos a fazer. Em relação também à parte do sangue, frequentemente também vamos fazer hemorragia mais facilmente, porque a nossa coagulação não vai estar a funcionar normalmente, então também temos que ter cuidado com as feridas que possam acontecer. Obviamente que há situações que nós não conseguimos evitar, se estivermos, por exemplo, a cozinhar, a cortar alguma coisa, podemos sem querer cortar um dedo, portanto fazer uma ferida, mas devemos ter realmente cuidados redobrados para evitar esse tipo de situações. Por exemplo, as atividades tanto do dia-a-dia, em que estamos a usar os detergentes, quer seja os detergentes da limpeza da casa, seja o detergente da louça, como eles são agressivos para a pele, devemos sempre usar luvas. Por exemplo, quem tem uma atividade de jardinagem ou trabalha portanto, no campo, na agricultura, preferencialmente também trabalhar sempre com luvas, precisamente para reduzir a possibilidade de fazer feridas e a possibilidade de haver alguma infecção. A nível do cuidado das unhas, também deve ter atenção, a unha deve andar mais curtinha, portanto, para não haver risco de haver uma contaminação, e também deve ter atenção às cutículas, que são estas peles das unhas, elas não devem ser cortadas, não devem ser puxadas, porque também é uma das zonas portanto, de proteção da unha, e se ela for removida, portanto, temos maior risco de ter uma infecção. Agora falando sobre a parte da cirurgia. Obviamente que após uma cirurgia há uma fase de debilitação e, portanto, é normal que a pessoa não vai conseguir fazer as suas atividades normais, nem sequer está recomendado voltar à sua rotina normal. Portanto, o regresso à rotina habitual, ao dia-a-dia, vai ser uma evolução gradual. E, como tal, alguns cuidados, algumas recomendações que são dadas pelos médicos, pela equipa de enfermagem, obviamente que após uma cirurgia, enquanto a cicatriz ainda está fresca, não se podem fazer esforços, não pode haver exposição solar, tem que haver cuidados a nível portanto, de limpeza, de higienização, para não haver infecção.
Mas mesmo depois, quando passa essa fase do pós-operatório imediato, existem cuidados que vão ficar para a vida toda. Nomeadamente no caso de quem faz uma cirurgia, no caso de um cancro da mama, o lado, portanto o braço do lado que é sujeito à intervenção cirúrgica, independentemente de haver um esvaziamento axilar ou não, esse membro superior, portanto o braço, vai ter que existir sempre um cuidado redobrado. Um dos grandes problemas que existe é o aparecimento do linfedema, portanto um edema do membro superior, que ele resulta precisamente em casos em que haja uma infecção ou que haja um esforço excessivo. O braço, portanto, o sistema linfático não vai ter capacidade de fazer a drenagem da linfa, então o membro superior vai inchar. E por isso é que muitas vezes é frequentemente recomendado o uso da manga elástica, precisamente para reduzir esse efeito. Porque ele surgindo já é muito difícil conseguir regredir ou pelo menos voltar ao início, que será sempre muito difícil. Pode-se conseguir melhorar um pouco, mas nunca se vai conseguir melhorar na totalidade. Esse braço será sempre um braço que não vai poder voltar a ser sujeito a uma vacina, a uma injeção, a colheita de sangue para análise, portanto nesse sentido fica um braço que deixa de poder ser usado para isso. Também tem que haver um cuidado redobrado com o uso, por exemplo, de pulseiras, o relógio, anéis que possam ficar apertados, a nível de queimaduras, de feridas também, porque um braço vai sempre ficar sempre mais fragilizado nesse sentido. Vai ser um braço que nunca vai conseguir ter o mesmo tipo de resposta que tem um braço de um lado que não foi sujeito a uma intervenção. E depois aqui há uma questão, fala-se muito que do lado da cirurgia, o braço do lado da cirurgia não pode suportar pesos. É assim, obviamente não pode suportar pesos excessivos, mas o braço tem que existir exercitação, portanto, do braço, tem que haver um reforço muscular. E por isso também está recomendada a realização de exercícios de fisioterapia e até mesmo exercícios de reforço muscular. Portanto, o braço não pode ficar pura e simplesmente sem fazer qualquer tipo de esforço. Aí esse acompanhamento obviamente deve ser feito por um profissional, pelo fisioterapeuta, por um professor de educação física que esteja habilitado para ter um plano de reabilitação e um plano de treino adequado. Obviamente que existem exercícios que podem ser feitos em casa, que são recomendados no pós-cirurgia, mas nessa parte eu acho que deve existir sempre um acompanhamento de um profissional para não estarmos a fazer um esforço excessivo. Mas não há problema nenhum se nós tivermos que usar um saquinho, vamos às compras, levar ali o pão, levar uma outra coisa, desde que não seja muito pesado, podemos perfeitamente usar. A carteira aí já é recomendado usar do lado contrário. Portanto, também temos que ter alguns cuidados. E esses cuidados são para toda a vida. Portanto, não são cuidados de 1 mês, 2 meses, 3 meses após a cirurgia. Não, são cuidados que temos que ter para toda a vida. Depois, na questão da radioterapia. Quando está a ser realizada a radioterapia, portanto, há uma parte do corpo que está a ser irradiada, que está a ser sujeita à radiação. Portanto, essa zona tem que ser muito protegida, não pode ser exposta ao sol e tem que se usar mesmo um produto, uma pomada, um creme, que promova a regeneração da pele. Também há cuidados que têm que ser tidos a nível da roupa, mas isso depois também na altura, obviamente, tudo isso é falado, tanto roupa preferencialmente larga, de algodão, não usar nada que esteja a apertar a zona, portanto, para realmente não haver mais nada a danificar a pele, portanto, ela poder ir recuperando. No pós-tratamento de radioterapia, também para toda a vida, essa zona que é irradiada é sujeita a uma grande quantidade de radiação e, portanto, para toda a vida essa zona não deverá voltar a ser exposta ao sol. Deve, se a pessoa for à praia ou se fizer alguma atividade em que há exposição solar, usar um protetor solar, preferencialmente fator 50, e proteger sempre essa zona com uma t-shirt, com uma túnica, com um vestido, portanto, mesmo no verão, portanto, no caso do cancro da mama, há uma irradiação da zona da parede torácica, portanto, esta zona aqui do pescoço, devemos usar um lenço ou uma t-shirt mais subida, evitar andar na rua na hora de maior exposição solar. Espero que tenham gostado, quis partilhar convosco apenas algumas dicas, alguns apontamentos, algumas informações que são divulgadas, obviamente, em cada fase do tratamento delas são divulgadas pelos médicos, pelos enfermeiros, existem folhetos com essa informação, mas às vezes existe sempre alguma dúvida, às vezes há sempre alguém que fala sobre isto, fala sobre aquilo, às vezes ficamos sempre com algum receio, o que é que eu vou poder continuar a fazer, o que é que eu não vou poder continuar a fazer. Espero que tenham gostado, partilhem o vídeo, partilhem a página do Instagram, alguma dúvida podem colocar nos comentários ou no e-mail nemgostodemontanhasrussas@gmail.com. Até uma próxima. Adeus!